Hora informativa. Universidade dos Açores com 90 interessados em mestrados de ensino. Programa de apoio à natalidade nos Açores entra em vigor amanhã. Secretário Regional das Finanças critica Banco de Fomento e assegura cumprimento de metas do PRR. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. A Universidade dos Açores recebeu cerca de 90 candidatos a provas para ingresso nos mestrados em ensino, que conta abrir em breve com o apoio do Governo Regional. A revelação foi feita pela reitora Susana Mira Leal. Tivemos cerca de 90 candidatos a realizar estas provas. Portanto, esta é a nossa expectativa de candidaturas. Nós procuraremos corresponder à procura, ao máximo de procura, no sentido também de colocar no mercado o mais depressa possível estes profissionais. O apoio, que já tinha sido aprovado em Conselho de Governo em setembro, visa a abertura de 5 mestrados. A reitora da Universidade dos Açores falava em Angra do Heroísmo, à margem da assinatura de um contrato-programa com as Secretarias Regionais da Educação e Assuntos Culturais e também da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, no âmbito do qual o Executivo açoriano atribui um apoio financeiro para a abertura de mestrados em ensino. Numa primeira fase, a tutela da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego vai atribuir um apoio de 93.750 euros à Academia Açoriana, verba suficiente para assegurar a contratação de professores didatas especializados do ensino destas áreas até ao final de 2022. Nos próximos anos, a verba será assegurada pelo orçamento da região, mas não foi divulgado o montante acordado com o Executivo açoriano. A secretária regional da Educação e Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, salientou a importância destes mestrados na dotação de professores habilitados nas escolas da região. Já a secretária regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, destacou o reconhecimento por parte do Executivo açoriano da Universidade dos Açores como parceiro preponderante privilegiado no desenvolvimento da estratégia para a educação e da formação na região. A secretária regional da Educação adiantou esta quinta-feira que está prevista a aposentação de 319 professores até 2024, defendendo a importância da realização de um estudo sobre as necessidades de docentes na próxima década. A governante falava numa audição na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Regional sobre o projeto de resolução apresentado pelos partidos da coligação, que recomenda ao Governo a apresentação de um estudo analítico da evolução dos docentes da região desde o ano letivo 2011-2012 e a realização de um estudo de diagnóstico das necessidades docentes para a próxima década. Sofia Ribeiro salientou que até 2024 está prevista a aposentação de pouco mais de 300 docentes, mas alertou para a necessidade de serem tomadas medidas atempadas para substituir estes professores. A secretária regional da Educação reconheceu que o fenómeno da falta de professores não é exclusivo dos Açores, mas acusou o anterior executivo do Partido Socialista de não ter tomado medidas para responder ao problema. O regulamento do programa Nascer Mais, que atribui um apoio de 1.500 euros a crianças nascidas em 2022, residentes em 12 concelhos dos Açores, foi publicado em Jornal Oficial e, por isso, entra em vigor amanhã. Foram escolhidos para desenvolver este programa 12 concelhos que apresentam uma quebra populacional acima dos 5% negativos entre 2011 e 2021. O apoio financeiro não reembolsável traduz na disponibilização do montante de 1.500 euros a utilizar em qualquer farmácia da região. O programa destina-se a crianças que tenham nascido ou sido adotadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022 com registro de nacionalidade ou adoção nos Açores e residentes num dos concelhos abrangidos. O apoio pode ser pedido junto dos serviços do Instituto da Segurança Social dos Açores no prazo de 3 meses a contar da data de nascimento ou adoção. O Partido Socialista desmentiu os números recentemente avançados pelo secretário regional da Agricultura sobre a execução do Pró-Rural Mais, salientando que os governos regionais do PS executaram 270 milhões entre 2014 e 2020 e este governo apenas executou 2 milhões de euros
de 2020 até o momento. A deputada socialista Patrícia Miranda deu nota destes valores no âmbito de uma visita que o grupo parlamentar do Partido Socialista fez à Feira Agrícola de Santana. Numa altura de crise, é impensável que este governo corte 5 milhões de euros para a agricultura. Estamos a falar em mais de 3 milhões em infraestruturas agrícolas, nomeadamente caminhos, abastecimento de água e eletrificação das explorações. Numa altura em que é preciso ajudar os agricultores a combaterem esta crise de inflação, não se pode cortar investimento. E é lamentável que o Sr. Secretário venha à Comunicação Social divulgar a execução do Pró-Rural, quando na verdade esquece ou omitiu deliberadamente que o Governo Socialista até 2020 já tinha executado 270 milhões, comparando com 2 milhões que este Governo executou entre 2021 e 2022. Numa altura como estas, é preciso ter outro tipo de sensibilidade com a nossa agricultura, em todos os setores. A deputada alertou ainda que este governo pretende cortar nos investimentos previstos na área da agricultura para o próximo ano. O Sr. Secretário enganou-se, ou então, numa tentativa de iludir os açorianos, esqueceu-se de dizer que esses 74% correspondem a apenas 2 milhões de euros, comparados com 270 milhões de euros que o Governo Socialista já tinha executado até 2020. E é lamentável que, numa altura como esta, este Governo não seja capaz de dar resposta às dificuldades dos agricultores. O Partido Socialista já tinha dado nota e voltou a reforçar que a anteproposta do Plano e Orçamento para 2023 corta 5 milhões de euros de investimento na agricultura e que não é boa para os agricultores açorianos. O secretário regional das Finanças criticou ontem o Banco de Fomento devido à gestão do Fundo de Capitalização de Empresas e garantiu que as metas do Plano de Recuperação e Resiliência estão a ser cumpridas. Duarte Freitas foi ouvido no Parlamento açoriano a pedido do Partido Socialista para prestar esclarecimentos devido à avaliação negativa do Conselho Económico e Social dos Açores à execução do PRR na região. O governante lembrou que os 125 milhões destinados à capitalização das empresas açorianas são geridos pelo Fundo de Capitalização, que é responsabilidade do Banco de Fomento. Duarte Freitas acusou o banco de não responder às dúvidas dos Açores, reiterando que as empresas açorianas não podem ficar bloqueadas devido à atuação daquela instituição. Segundo o secretário regional, o governo está com vontade de levar até às últimas consequências a insatisfação com aquele banco, admitindo ir até Bruxelas alterar o conteúdo do acordo que celebra a governação do PRR. Duarte Freitas admitiu ainda que o processo de execução do PRR é difícil, contendo vários marcos e metas. O governante lembrou que o incumprimento das metas de classe A é que implicam penalizações e não há nenhuma em risco de incumprimento. Não há nenhuma meta de classe A incumprida, nem há nenhuma meta de classe A em riscos de incumprimento. E isto é que é o decisivo. Há outro tipo de metas que poderão ser maior, poderão estar em maior ou menor risco, mas na verdade essas metas são metas de indicação. Isto é, são alertas. Cuidado, deve a seguir, vai ter que cumprir. E nós naturalmente estamos atentos a tentar não falhar nenhuma delas, mas desde logo as de classe A. Sobre o valor de 117 milhões destinados às empresas açorianas no âmbito das agendas mobilizadoras do PRR, o governante reiterou que o tecido empresarial regional não vai perder aquelas verbas, revelando que cerca de 13 milhões de euros já foram aprovados para as empresas dos Açores. Através da Sra. Ministra de Estado, na reunião que tive com ela, assegurou-me exatamente esta solução de que esses 117 milhões são os Açores. Mas mais do que isso, há parte desses 117 que já estão a distritos e a empresas dos Açores. Cerca de 13 milhões de euros já foram acedidos e estão aprovados para empresas dos Açores. E os outros 104 milhões chegarão também aos Açores por as vias destes mesmos 13 ou outras, mas com aquilo que foi o compromisso, olhos nos olhos, da Sra. Ministra de Estado, que confirmou as afirmações do Sr. Presidente do Governo e que agora, através destes 13 milhões que já estão aqui alocados a algumas empresas, já também se confirma.
Ora, por outro lado, o deputado do PS, Carlos Silva, alertou que os atrasos significativos na execução do PRR, questionando o trabalho da Comissão Técnica de Investimento criado pelo Governo Regional para acompanhar a atividade do Fundo de Capitalização. Paulo Estevão, do PPM, considerou que não existem riscos de incumprimento e que o Conselho Económico apenas indicou zonas de melhoria, enquanto António Vasco Viveiros, do PSD, sinalizou que este é tempo perfeito para melhorar o que não pode estar tão bem na execução. O deputado do CDS, Rui Martins, elogiou a criação de uma plataforma na internet que vai agregar a informação relativa aos fundos comunitários nos Açores, anunciada por Duarte Freitas durante a comissão para o princípio de 2023. A Assembleia da República começou ontem à tarde o debate na generalidade do Orçamento de Estado para 2023 e, no âmbito desse debate, o deputado açoriano Paulo Muniz afirmou que o Orçamento do Estado vira as costas aos Açores, não respondendo às suas necessidades e nem sequer garantida em pleno a coesão territorial com as obrigações de serviço público em ligações aéreas com a região. Ó Sr. Primeiro-Ministro, o maior problema deste orçamento reside nas obrigações de serviço público para as ligações aéreas com as ilhas de Santa Maria, Faial e Pico. O Sr. Primeiro-Ministro ali da tribuna falou da sua intenção e enlevo naquilo que é a ferrovia de Portugal. Como sabe, a única forma de ligação aos Açores é por via aérea. É desta forma que as pessoas se movimentam. É desta forma que a economia floresce. E é dessa forma que os Açores exibem e sentem uma pertença a uma dimensão nacional, global, fazendo parte dela e não sendo filhos de um Deus menor. E a questão que se põe aqui é que, infelizmente, essas obrigações de serviço público, para serem cumpridas, têm um custo de 10 milhões de euros. E então repare na subtileza. Inscreve no orçamento 3,5 milhões de euros para cumprir essas obrigações de serviço público. E dá-nos 7 milhões a mais. Ou seja, os 7 milhões a mais que aparentemente dá, tira-nos pela suborçamentação na obrigação de serviço público essencial. Ó Sr. Primeiro-Ministro, isto de dar com uma mão e tirar com a outra começa a ser uma imagem de marca. Neste debate inicial sobre o Orçamento do Estado para 2023, o social-democrata disse claramente que aquele documento vira as costas aos Açores e aos açorianos. Para Paulo Muniz, este orçamento cumpre a Lei de Finanças Regionais, mas não tem em conta qualquer margem ou consideração pela inflação. Este orçamento, de facto, infelizmente, vira novamente as costas aos Açores e aos açorianos. Deixe-me dizer que a Comissão de Economia do Parlamento dos Açores, da direita à esquerda, com exceção do PS, chumba esta proposta porque ela não responde àquilo que é ou àquilo que são as necessidades dos Açores em matéria de orçamento para 2023. Repare o seguinte, eu sei que cumpre a lei, eu sei que este orçamento tem mais 7 milhões em cumprimento da Lei de Finanças Regionais. Mas esses 7 milhões nem a inflação cobrem. Paulo Muniz, deputado social-democrata na Assembleia da República, em declarações no âmbito do debate inicial sobre o Orçamento do Estado para 2023. Do outro lado das bancadas do Parlamento Nacional, o deputado açoriano Francisco César saudou o Governo da República pela aposta no Orçamento do Estado para 2023 de um conjunto de medidas que terão um efeito particular e positivo também para os Açores, ao nível da valorização dos rendimentos, apoio às empresas e proteção aos mais desfavorecidos. Pela aposta que faz na valorização dos rendimentos dos portugueses, pelo apoio que destina às nossas empresas e pela proteção do infortúnio que dá aos mais desfavorecidos. Estas que são medidas de âmbito nacional têm um particular e positivo efeito na região autónoma dos Açores, de onde sou proveniente. Fruto da ação deste Governo, o salário mínimo nos Açores vai subir para os 798 euros em 2023. Os funcionários públicos da Administração Regional dos Açores também vão ser aumentados na mesma proporção dos da Administração Central. As pensões e os apoios sociais, como o abono de família, o indexante de apoios sociais e o complemento solidário para idosos, vão ajudar dezenas de milhares de açorianas e açorianos. E a limitação das rendas a 2%, a redução de IRS, o reforço do IRS jovem e todo um conjunto de medidas de contenção de preços de energia são fundamentais para combater os efeitos da inflação também na minha terra.
Na ocasião, Francisco César assinalou ainda o facto de o Orçamento do Estado para 2023 não fazer qualquer referência à segunda tripulação para operar os helicópteros EH-101, nem aos fundos comunitários para a Universidade dos Açores, lembrando, a este propósito, terem sido objetivos cumpridos por este governo durante este ano. O deputado açoriano frisou ainda que este é um orçamento que cumpre a palavra dada. Aumenta as transferências em 7 milhões para a região autónoma dos Açores. Aumenta as transferências para os municípios dos Açores. Consagra o compromisso das transferências de receitas de jogos sociais para a região. Concretiza o compromisso de construção do cabo submarino para o continente Açores e Madeira. E apoia em mais 10 milhões de euros obrigações de serviço público entre ilhas, conforme foi sempre o seu compromisso. Em último lugar, permita-me que o saúde também pelo assumir da República das obrigações de serviço público de transporte aéreo entre o continente e as ilhas de Santa Maria, Pico e Faial. É um compromisso assumido por este governo e cumprido. Francisco César reforçou a importância de que o lançamento do concurso possa ser feito de forma que a operação se possa realizar sem qualquer tipo de condicionamento financeiro de frequências ou de serviço para as açorianas e açorianos que tanto necessitam. O presidente do Governo Regional mostrou-se orgulhoso com os feitos desportivos alcançados pelo açoriano Gonçalo Rodrigues. José Manuel Bolieiro recebeu em audiência o atleta Gonçalo Rodrigues, açoriano que se sagrou recentemente campeão do mundo de jet ski na categoria GP2, elogiando o bom exemplo para a juventude que o espírito de superação do atleta representa. Quero, em nome do Governo, também deixar expressa a nossa satisfação e orgulho pelos seus sucessos nacionais e mundiais. É um bom exemplo para toda a juventude e para todo o desportista e atleta, aliás, de alto rendimento, que projeta a boa imagem dos Açores, dos açorianos e do desporto açoriano. O chefe do Executivo açoriano deixou ainda um recado à República para que apoie também este atleta de forma a que ele possa chegar a patamares superiores, como por exemplo na categoria GP1. Creio que podemos todos contribuir para uma corresponsabilização, o esforço que ele e a sua família fazem para a sua participação, o compromisso de apoio da região, mas também exigir ao país. Aliás, não foi por acaso que também foi recebido pelo Sr. Presidente da República, porque enaltece, obviamente, a dimensão desportiva do país. E cá estamos aqui para estar ao lado dele nessa defesa. O piloto açoriano já foi recebido também pelo Presidente da República, tal como referiu José Manuel Bolieiro, por ter arrecadado recentemente em Itália o ouro na classe GP2 e a prata na classe GP3. O atleta, por seu lado, não esconde que quer ir mais longe e que gostava de conseguir chegar à categoria GP1, mas para isso é preciso apoio. Para enquanto estamos a trabalhar num projeto para a aquisição de um GP1. É uma máquina que não é barata, mas até agora não posso dar garantias de nada. E tudo o caso, se não conseguirmos, não vamos entrar em loucuras. Para mim é sempre um orgulho fazer promoção na nossa região e também deixar um agradecimento aqui a quem está sempre do nosso lado, aqui no Governo dos Açores. Estou muito feliz pelo título mundial, aqui para os Açores, e vamos tentar alcançar mais e melhores resultados do que este que já consegui. Gonçalo Rodrigues, piloto açoriano campeão do mundo em jet ski. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Ainda uma nota para terminar. A Divisão Policial de Angra do Heroísmo, no passado dia 25, procedeu à detenção em flagrante delito junto a um estabelecimento escolar do Concelho de Angra de um indivíduo do sexo masculino com 18 anos pela posse de uma arma branca que lhe foi apreendida na sequência de ameaças proferidas contra um aluno do mesmo estabelecimento.
Após ter sido ouvido pela autoridade judiciária competente, foi-lhe mantida a medida de coação de termo de identidade e residência. Com a presente detenção, a Divisão Policial de Angra continua a sua ação de presença, visibilidade e garantia da segurança junto dos estabelecimentos de ensino, no sentido de potenciar o sentimento de segurança da respectiva comunidade escolar e da população em geral. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quinta-feira, dia 27 de outubro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira. Continuo na companhia da Rádio Clube de Angra, a voz da Terceira. Hora informativa.